Bom dia, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus também. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter tido a oportunidade de estar com vida nesse dia de hoje, sendo hoje 1º de abril de 2020. Dizem por aí que 1º de abril é o dia da mentira, né? Mas estamos com a oportunidade nesta manhã de poder falar para você da palavra de Deus. Não é mentira, é verdade. Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 32 está registrado assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero compartilhar com você nessa manhã alguns textos bíblicos. Nos dias atuais que nós estamos vivendo, a Bíblia Sagrada, ela é pura, fiel e verdadeira palavra de Deus. Século 21, no ano 2020, estamos passando por um período difícil que foi concretizado, foi feito diagnóstico já sobre o que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas em muitos países. Coronavírus é um vírus que está afetando o ser humano, mas nós não podemos entrar em desespero, entrar em pânico, porque tudo que está acontecendo, a Bíblia diz que é o princípio de dores. Jesus, certa feita, conversando com os discípulos pergunta para ele: Mestre, que sinal haverá da vinda do Senhor e do fim do mundo? E Jesus, então, conversando com eles, no diálogo deles ali, ele fala: olha, no final dos tempos, do século 21 que nós estamos vivendo hoje, eu posso dizer como Jesus estava dizendo para eles: vai chegar um tempo que muitos se escandalizarão, muitos vão perder o amor um pelo outro, porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade o amor de muitos esfriaria. Aí Jesus, então, conversando com os discípulos, ele disse: olha, haverá nação contra nação, reino contra reino, terremoto em vários lugares, pestes significa as doenças que nós estamos vendo acontecendo por aí, nesses dias atuais que nós estamos vivendo. As pestes seria a AIDS, o câncer, o ebola, muitas doenças que já ouvimos e foi diagnosticado, e muitas pessoas morreram, e tem muitos que estão morrendo devido a esse vírus que agora está afetando a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí então, nós trazendo para os dias atuais que nós estamos vivendo, no século 21, o momento que nós estamos passando agora é o momento que nós precisamos estar a cada dia buscando ao Senhor. No Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 1, Jesus conversando com os discípulos, ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Aí ele diz assim, ó: eu vou para o Pai e vos prepararei lugar. E quando eu for e preparar este lugar, eu vou voltar e quero que todos vós estejais comigo também. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, para nós estarmos com Cristo naquele grande dia, precisamos nós estarmos não nos preparando, mas estarmos preparados. A Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, lá está registrado assim, ó: Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Estamos vendo, observando atentamente os sinais acontecerem, através da natureza, através do próprio homem que perdeu a essência do amor de Cristo Jesus. Certa feita, Jesus conversando com os discípulos, ele diz para os discípulos assim, ó: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
se turbar o coração, Jesus está querendo dizer assim, ó, não se preocupe, não entra em pânico, não entra em desespero pelo que há de vir, porque Jesus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente, ele é único, onipotente, todo-poderoso, onipresente, ele está aqui comigo e em todo lugar ao mesmo tempo. Segundo o IBGE, existe no mundo 7,5 bilhões de pessoas. Imagine você, o seu Deus, o meu Deus, o Deus que fez o céu e a terra, observando tudo neste exato momento. No mesmo tempo, ele está olhando 7,5 bilhões de pessoas, guardando e protegendo. Imagina você que Deus tremendo, Deus maravilhoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Louvado seja o nome do Senhor. E para que se preocupar? Para que entrar em pânico e em desespero pelo fato que está acontecendo agora, mas os crentes, os que servem a Deus, crente todo mundo, a gente lê a Bíblia, a gente sabe que crente até o diabo é. Ele crê, estremece, mas não obedece. Agora, crente, o significado de crente é aquele que crê no Evangelho. Agora, nós precisamos ser cristão, crer e obedecer, estar em obediência a esta palavra. Como eu amo a palavra de Deus. Como eu amo essa Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas vai chegar um dia, preste bastante atenção você que está ouvindo agora, vai chegar um dia que isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, ela não vai vendo mais nada. Porque a essência dela vai acabar. Vai acabar. Está para acontecer a qualquer momento. E a Bíblia diz que é no piscar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Se você pegar lá o texto, você vai ler. E o apóstolo Paulo lá escreve: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta ela vai tocar, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados e encontraremos com Cristo Jesus no céu, nas nuvens, e para todo sempre estaremos com o Senhor. O texto diz bem claro: num abrir e fechar de olhos. Se você fizer um teste aí diante de um amigo seu, um irmão em Cristo, ou quem quer que você seja, você conversando com ele de frente para ele, as pálpebras dos seus olhos, ela vai piscar. Vai abaixar e abrir, fechar e abrir, fechar e abrir. E você não vai perceber quantas vezes que essa pessoa piscou os olhos. E o texto diz, é no abrir e fechar de olhos. Cronômetro nenhum vai detectar o arrebatamento da igreja. Arrebatamento. No grego, arrebatamento quer dizer, significa arrancar com força, tirar com violência e levar para o céu. O momento do arrebatamento está para acontecer a qualquer instante. E só vai perceber aquele que estiver na presença do Senhor. Aquele que estiver em obediência a esta palavra. Porque em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse assim, ó, passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tem pessoas que estão brincando de ser crente. Como é isso, Sebastião? Como é isso? Brincar de ser crente é um dia estar dentro da igreja, um outro tempo está lá fora. Ou até mesmo estar dentro da igreja e não ter compromisso com a palavra de Deus. Não ter compromisso com Deus. Não ter compromisso com as coisas de Deus. Porque Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus deu uma ordem. E esta ordem é para mim e para você também. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso aí? Você está fazendo o ID de Jesus? Você tem pregado para os seus vizinhos
Você tem falado de Jesus no trabalho seu ou você tem se envergonhado? Porque Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim, diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai e dos anjos. Naquele grande dia, todos, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está a sua vida, o dia a dia seu? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo está voltando. Mas nós temos um inimigo. Ele é o inimigo número 1 de Deus e com certeza também da igreja. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo 10. E o ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir. Mas nesse mesmo versículo 10, do capítulo 10 do Evangelho de João, você vai olhar lá e vai entender que esse mesmo versículo lá, Deus fala assim, eu vim para dar vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer resgatar aquilo que um dia Ele fez. O projeto dele era para que o homem vivesse eternamente. Mas pela sua desobediência, todos pecaram. E Romanos 3, 23 fala, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Mas louvado seja o Senhor, que Jesus desceu do céu, veio na terra, por aproximadamente 3 anos e meio, pregou acerca do arrependimento para todos os pecadores, para todos aqueles que estavam perdidos, e hoje nós temos direito de em breve morar com o Senhor Jesus no céu. Mas isso aí há um preço para você e eu. Esse preço é mudança de vida. Renunciar àquilo que a carne deseja. Renunciar às coisas do mundo. Aceitar Jesus como Salvador. E caminhar firme, constante e se preparando a cada momento. Porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E você, meu amigo, que está parado, você que está distanciado dos caminhos do Senhor, é o escolhido. Porque quando Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, Ele sempre, quando nas palavras dele, Ele dizia, haja terra, haja água, haja expansão. Mas na hora que Ele foi fazer o homem, olha só o carinho que Ele teve para fazer o homem. E no começo, já estava lá com Ele, Jesus e o Espírito Santo. Porque o texto, você lê lá o texto no início, você vai entender que diz, o céu e a terra, o mar, tudo foi feito. Mas quando Ele foi fazer o homem, Ele diz, agora, façamos o homem. Quando Ele disse façamos, Ele não disse no singular. Ele disse no plural. Agora façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Formou o homem. Formou do pó da terra. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, lá está escrito assim, ó. E do pó da terra veio, para o pó da terra retornará. Mas o Espírito volta para Deus que deu. Quando Ele fez o boneco ali do pó da terra, faltava para Ele vida. Deus, com a própria boca dele, Ele assopra nas narinas do homem. Soprou. Deu vida. Deu ar. Respiração. Esse fôlego. O desejo de amar. O desejo seu de servir a Deus. Dentro de você tem algo que é de Deus. E esse algo aí que é de Deus é justamente o assopro que Ele deu dentro de você. Isso vai voltar para Ele. Mas como está? Como está essa preparação sua para encontrar com o Senhor Jesus? Jesus, certa feita, conversando com os discípulos ficaram preocupados. Voltando a fazer com que você venha entender. Os discípulos ficaram preocupados. Mestre, que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo?
O texto diz que ele sai em particular lá no monte e começa a conversar com Jesus. Porque a multidão estava aglomerada ali perto, muita gente perto, eles afastaram em particular e perguntaram, para não colocar em pânico o povo ali. Quando Jesus disse, respondeu para eles que haverá nação contra nação, reino contra reino, terremoto em vários lugares, peste, que é as doenças que está assolando a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus para sempre. Toda honra e toda glória é somente para Ele. E o que você está esperando para tomar essa decisão? Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27, lá está registrado. Uma ordenança de Deus. Deus, Ele ordena, não só para mim, mas para toda a humanidade. Isso serve para o jovem, o adolescente, o ancião, a anciã, o recém-nascido, que às vezes nem nasceu ainda, está dentro do ventre da sua mãe, mas já nasce morto. Deus tem o controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E Hebreus capítulo 9, versículo 27, lá está registrado. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. E o juízo de Deus é para condenar ou absolver o homem. E você, naquele grande dia, você vai querer receber o quê? Condenação ou ser absolvido? Porque o maior sacrifício em todo o século, desde quando o mundo foi feito, desde quando foi criada a terra, o maior sacrifício, ele foi pago lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu de braços abertos. Foi pregado um prego em cada mão dele e no pé. Louvado seja o nome do Senhor. Colocaram a coroa na cabeça dele. E os espinhos tinham aproximadamente 1,5 centímetros. A cruz que ele carregava aproximadamente de 50 a 55 quilos. Aquele chicote que chicoteava o corpo de Cristo. Até ele chegar lá no Gólgota. Foi para você e para mim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificado e exaltado é o Senhor Deus poderoso. Mesmo assim, lá em Isaías 53, o texto diz que ele foi levado ao matadouro como ovelha muda, sem abrir a sua boca, por você e por mim. Louvado seja Deus. O Evangelho tem sido pregado. A palavra de Deus tem sido ouvida através do celular, através da mídia. Hoje é fácil. Hoje é fácil você aceitar Cristo como Salvador da forma que você está, vivendo no pecado. E imediatamente, lá dentro do seu coração, Deus está vendo. Se você tomar a decisão certa, ser fiel, ser sincero, você recebe a sua salvação. Por que eu digo isso para você? Porque está escrito na Bíblia aqui, ó. Para mim entender e explicar isso para você. Jesus, quando ele é levado ao Gólgota, é levado 2 homens com ele. Um à direita e um à esquerda foram crucificados com ele. Um deles começa a questionar, a gritar lá na cruz, desesperado. E olhando para a cruz de Cristo, olhando para Cristo, ele começa a dizer blasfêmias. E dizer, se você é filho de Deus, desce daí. Salva a ti e a nós também. Mas o outro não, o outro entendeu que ele é um pecador. Você tem que entender que você é pecador. Não é simplesmente você ir para a igreja e achar que você está salvo, não. Mudança de vida, transformação, vida no Senhor. Santificação, consagração, oração. O momento que nós estamos vivendo agora, desse coronavírus aí e outras coisas piores que está para acontecer, é o momento de estar andando de joelho. Porque senão ninguém vai subir. De qualquer maneira, não. O ladrão olha para Cristo. Eu creio que aquele ladrão, antes de ser colocado naquela cruz, ele tinha já ouvido falar de Jesus. Quem sabe já tinha até visto os milagres que Cristo estava fazendo na terra. Mas o outro não, o outro blasfemou. O outro não queria nem saber. Mas esse não, esse disse assim para Cristo, olha, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse assim para ele, ó, hoje mesmo estará comigo no meu reino. O que eu entendo com isso? O que você vai entender com isso também agora? O arrependimento, em primeiro lugar, para o homem, para a mulher,
para o ser humano é que vai fazer com que ele venha alcançar a salvação dele. Arrependimento da vida pecaminosa que o homem vive na terra hoje. Por isso que está todos os sinais acontecendo, para despertar toda a humanidade, principalmente a igreja, que diz ser igreja, mas às vezes não está nem fazendo nada. Louvado seja o Senhor. Vamos meditar, vamos olhar para nós mesmos, fazer uma retrospectiva em nós, como nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo para agradar a Deus e para você ter direito de morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra tem sido pregada nos 4 cantos da terra. Deus usa os profetas do passado. Certa feita, Deus usando o profeta Amós. Amós capítulo 8, versículo 11. Ele usa Amós para pregar para o povo de Judá, para o povo daquela época, que diante de um palmo do nariz deles, eles não viam o erro que eles estavam fazendo, de tão cego que eles estavam no pecado. E o profeta Amós prega para aquele povo que haverá dias em que diz o Senhor Jeová, em que haverá fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de querer ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo essa palavra hoje. Abre o seu coração. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque os sinais estão aí, próximo a nós. Jesus está voltando para a igreja. Jesus está voltando para buscar todo aquele que faz a diferença nessa terra. Está em obediência a esta palavra. Procurar estar vigilante. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 está escrito: e todo aquele que não foi achado escrito seu nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Você quer ser lançado no lago de fogo? Ou quer estar para todo sempre com Cristo? Lá em cima no céu. O próprio Jesus deu essa certeza para nós. Que não vai haver trevas lá. Não vai haver escuridão. O choro. Lágrimas. Medo. Nada disso vai existir mais lá. Lá no céu, segundo a Bíblia, os anjos, serafim, querubins, toda a legião de anjos que estão ao redor do trono, é dia e noite dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Mas no inferno Jesus disse que lá haverá ranger de dente. Terríveis coisas vão acontecer no inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Lá é onde o bicho não morre e o fogo nunca apaga. Qual destino você está escolhendo para você? Desde já. Muitas vezes falam assim: não está na hora ainda não. Deus sabe de todas as coisas. Você que tem que saber. Você que tem que saber, porque Deus já sabe de todas as coisas verdadeiramente desde o início do mundo. O que Ele tinha que fazer já fez. O sacrifício que Ele tinha que fazer para nós já fez. Por você agora, é você que tem que fazer. Porque a Bíblia diz que Deus ele não leva em conta a ignorância do homem enquanto ele não conhece. Agora, quando ele passa a ter o conhecimento do que é errado, do que é certo, se cuida, meu amigo. Se cuida. Toma uma decisão com Cristo enquanto Ele está dando vida para você, porque após a morte segue-se o juízo. O inferno é só escuridão. O inferno é lamento, é tristeza, é angústia. O clamor lá no inferno é gritaria, terror. Talvez possa até gritar lá: Deus! Mas Deus não vai entrar no inferno e arrancar você, não. Não. O pior que vai ser lá no inferno não é o homem lá pegando, sofrendo. Não. O pior de tudo é aquele ou aquela que está lá no inferno, passaram um dia pela igreja, louvaram, glorificaram, profetizaram, missionário, pastores, pessoas desobedientes vão estar lá, e a consciência dele, isso aqui, ó, a consciência dele vai estar positivamente correta de lembrar: eu fui um crente um dia, eu fui um pastor, eu fui um presbítero, eu caminhei na igreja e hoje estou aqui por desobediência. O fato de muitos estarem indo para o inferno é desobediência. E que Deus possa te dar mais oportunidade. Mas não diga que na hora certa eu vou. Ou que Deus sabe todas as coisas. Não está na hora ainda. Quando alguém falar para você de Jesus,
A hora é essa. O tempo é esse. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que vamos morrer, e nem sabemos o dia e nem a hora que Jesus voltar. Eu só sei de uma coisa. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E no momento que Cristo voltar para buscar a sua igreja, o anjo vai levar a igreja até o céu, até as nuvens. E depois que a igreja foi tirada da terra, acabou o período da graça. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor para sempre. Começa o período da grande tribulação. E até aqui o Senhor me deu essas palavras. Vou ainda ter a oportunidade de falar da retirada da igreja. O que vai acontecer depois que a igreja foi tirada da terra? Assim estaremos gravando e mandando esse áudio para você. Porque após a igreja ser retirada da terra, meu amigo, a graça acaba. O momento da graça, o momento da salvação é agora. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda mais um pouquinho vou falar para você. Talvez você possa até pensar, esse irmão está falando besteira. Tô não. Está escrito aqui. Ó. Tudo que eu falei está escrito aqui. Somente a voz é minha. Mas a palavra do Senhor, ela vai ser confirmada desde quando Cristo veio à terra. Colocou os discípulos para trabalhar. Enviou os discípulos para trabalhar. Para evangelizar. Pregar essa palavra que tem sido pregada até hoje. E ela vai continuar sendo a mesma. A essência não muda. A verdade é a verdade. Tá? Agora, quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Se fizer uma pergunta para qualquer um e perguntar se você quer ir para o céu, mesmo ele não sendo crente, um macumbeiro, um feiticeiro, quem quer que seja, ele vai dizer que quer ir para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Mas para ir para o céu, tem que ter uma preparação. Tem que ter um preço a pagar. Porque, como eu disse, o maior preço foi pago na cruz do Calvário. E o preço que eu pago agora é nascer de novo. Viver vida nova. Vida nova no Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi à toa, não. Tenha certeza. Se o arrebatamento acontecer agora e você estiver na posição com Ele, você sobe. Mas se não tiver, você fica. E Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Abre a sua Bíblia e vê isso aí. A verdade é a verdade. Não podemos colocar um pano por cima da verdade. A verdade é a verdade. Apocalipse capítulo 9, versículo 6 está escrito assim, ó. E os homens vão procurar a morte e a morte vai fugir. Isso aí vai acontecer depois que a igreja foi tirada da terra. Na grande tribulação aqui. Coisas terríveis vai acontecer. Os homens vão querer morrer. Quando eu falo os homens, nem tem divisão de homem e mulher. É geral. Homem inclui a mulher, inclui o jovem, o adolescente. Todos que ficarem para trás. Vai ser terrível aqui na terra. Enquanto a grande tribulação está acontecendo aqui. A igreja vai estar lá em cima. Glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. 7 anos de grande tribulação e 7 anos de bodas. As bodas do Cordeiro. Você quer ir para as bodas do Cordeiro ou ficar para a grande tribulação? Pensa bem. Jesus não morreu em vão para você. Jesus não morreu em vão para mim, não. Foi para nós termos direito de salvação. Que Deus possa te dar mais oportunidade. Não demora, não. Porque a oportunidade é enquanto você estiver vivo aqui e você der ouvido a esta palavra. Abre o seu coração. Toma uma decisão na sua vida. Deus abençoa você e a sua família e a todos que estamos aqui na terra. Ele tem o controle de tudo. Tudo está no controle dele. Porque no livro de Salmo, de número 24, lá está escrito assim, ó, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que neles habita. Tudo que na terra está aqui é dele. O céu é dele, a terra é dele. Você pertence a ele. Mas ainda você não percebeu isso? Que Deus te abençoe. Estaremos encontrando outras vezes aí. Deus nos dá uma oportunidade. Estaremos falando sobre a retirada da igreja da terra. O que vai acontecer depois que a igreja for tirada da terra? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Você e a sua família. Amém.